Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sabrina Alves, aqui em Marte, ou em Alpha Centauri, e hoje eu tô aqui pra gente fazer uma receita bem gostosa, uma das minhas preferidas em relação a bolos, e é um bolo de banana. Quem não gosta de banana? Eu gosto muito de banana. É uma das minhas frutas preferidas, é uma das que eu mais como, que eu adoro a vitamina dela, eu adoro tudo que é feito a partir da banana. E... esqueci de silenciar meu celular. E, enfim, vamos preparar esse bolinho pro nosso domingo, pra vocês aí, talvez um cafezinho da tarde, que pra mim também vai ser, porque eu tô fazendo esse vídeo bastante cedo. E vamos começar, porque a gente tem coisas pra fazer, e o assunto hoje não vai ser relacionado a algum cliente, alguma aventura hot, caliente, vai ser a respeito de uma amizade que eu tive. E, enfim, vocês vão entender tudo, né? Eu vou começar então falando dos ingredientes. A gente vai precisar de 3 ovinhos, 3 ovos, 3 colheres de sopa de margarina, eu tenho aqui sem sal, mas pode ser com sal para essa receita, viu? 1,5 xícara de açúcar, 1,5 xícara de açúcar, uma pitadinha de sal, que eu tenho aqui. E 1 xícara de leite, que como sempre eu uso sem lactose, semi-desnatado, enfim. 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher rasa de fermento em pó, tá? Fermentinho, que eu tô usando é esse. Para cobertura, a gente vai precisar de 1 xícara de açúcar para fazer caramelo e de 4 a 5 bananas. Eu tenho 4 bananas certinhas aqui, pintadinhas, como eu, que tenho sardas, muito parecidas. E bora lá, bora começar. Eu vou colocar umas gotinhas no bolo de essência de baunilha, pra tirar o gostinho neutro e tal. E bora lá. Vamos começar então. Vou despejar o açúcar em uma forma redonda, com furo central, e leve ao fogo até que esteja completamente derretido. Essa é a parte do caramelo. Eu vou fazer o caramelo, diferente do que eu fiz na vez passada, mas como eu iniciei esse caramelo e da forma em que o William Alexandre Willex, @Willex no Instagram, tinha me recomendado antes de que eu fizesse a receita do pudim de leite. E eu vou fazer do jeitinho que ele me ensinou. E eu tava aqui conversando com o Marcelo também, ele falou mais ou menos a mesma coisa. Como a minha forma não é de alumínio, ela é de silicone, eu vou fazer numa panelinha esse caramelo, sem água. E depois do caramelo feito, a gente pica as bananas. Aliás, já vou picar as bananas agora, enquanto o caramelo vai derretendo ali, e pra jogar, né, junto com o caramelo. Eu preciso de uma faquinha. Tem minha tábua aqui, minha tábua velhinha, porque as outras estão pra lá e eu teria que pular o fio. E eu não quero pular o fio porque eu tenho medo de derrubar o celular. Bom, gente, a história é a seguinte. Quando eu mudei lá pro bairro do Limão, eu não tinha muitos amigos, né, pelo bairro. E as poucas vezes em que eu saía na rua, eu procurava sempre as crianças ali de mais ou menos a mesma idade que eu, né? E aí eu conheci, em um dia desses que eu tinha ido pra rua, em uma das raras vezes em que minha mãe me deixava sair pra rua, quando eu era muito criancinha, e conheci um amigo de apelido Biro. O nome dele é Carlos Leandro. E ele é um homem preto, uma criança preta, e muito feliz, muito feliz, muito feliz. Então, eu perguntei, posso brincar com você e tal, posso te conhecer? Ele falou sim, porque eu tava andando lá pela rua, ele morava mais pra cima do que eu. E aí a gente começou a conversar e tal, fazer amizade, gostei muito dele. E aí ele me convidou pra entrar no quintal onde ele morava, que morava ele, a avó, a dona Benedita, e um tio dele, que era especial, né, PCD. Só que o tio dele não tava, eu tinha um pouco de medo do tio dele,
que era um negão muito alto assim, esguio, e ele ficava fazendo muitos gestos no rosto dele, porque eram chiques, né? Mas eu era uma criança e eu não entendia muito bem. E mesmo assim, nesse dia ele entrou pra pegar alguma coisa e saiu de volta, ele não era de falar muito com as pessoas, eu cumprimentei ele me cumprimentou. Aí eu já perdi um pouco do medo. A dona Benedita não gostou muito de me receber lá, ela me mandou embora de primeira, porque era uma senhora muito reservada e tal, na vida dela, nas coisinhas dela, né? Eu não entrei na casa deles, com todo respeito, fiquei só ali pelo quintal brincando, que era um quintal grande, assim como o nosso. E tudo bem, depois eu fui pra casa. Quando eu fui pra casa, eu contei pros meus pais que eu tinha conhecido e tal, e que era muito legal, e se algum dia ele podia vir, né, pra brincar comigo em casa não, no quintal, né. E aí meus pais não gostaram muito da ideia, eles eram contra essa amizade, e mesmo assim, eu levava ele lá no quintal pra brincar comigo, a gente tinha um pé de amora, e a gente sentava lá debaixo do pé de amora e ficava comendo, no quintal dele também tinha uns pés de fruta, manga e tal. E a gente brincava muito, muito, muito. E eram brincadeiras assim, de criatividade, de fantasia. E às vezes a gente ia pra rua e aí brincava eu, ele e a Rúbia, a Rubinha, filha da dona Fátima, muito querida. Rubinha, se algum dia você ver isso aqui, eu me lembro de você com muito carinho, viu, minha amiga? Por mais que tenhamos nos distanciado, que cada uma tenha sido uma vida completamente diferente, né? Com suas questões e tudo, mas eu lembro de você com muito amor e com muito carinho. Assim como eu lembro do Bill, com muito amor e com carinho. E eu já tô me emocionando aqui porque é triste, é triste. E crescemos juntos, a gente começou... Eu me lembro de que foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a falar sobre a minha sexualidade, até mesmo porque ele era uma criança muito afeminada. E aí a gente conversava, eu falei que eu tinha sonhado que era uma menina e tal, uma mulher já adulta. E aí ele deu risada e falou, eu também às vezes sonho de que eu sou uma mulher e tal. Duas crianças conversando a respeito disso. E ali já rolava uma certa identificação, e ele até me zoava, que ele falava que meus peitinhos estavam crescendo, ele me chamava de asseios, asseios. E a gente cantava, a gente gostava muito de cantar, porque ele estudava na LBV. Eu não entendia muito bem o que era LBV, mas eu achava o máximo, eu queria estudar lá também. Eu lembro que eu cheguei a pedir pros meus pais pra me colocar na LBV pra estudar. E aí eles tinham aulas de canto, né, fazia parte de um coral. E eu achava o máximo as coisas que ele falava dos amigos que ele tinha lá na LBV, e enfim, e até alguns segredos a respeito dos boys da nossa rua, né? A gente fez muitas aventuras juntas, e aventuras que eu digo nada sexuais, viu? Coisas de criança. Eu lembro que uma vez a gente foi brincar de esconde-esconde e a gente se escondeu junto com basicamente todos os meninos ali da rua. Porque eles iam onde a gente ia se esconder. E aí eles começaram um bolo coletivo, começaram a bater o bolo coletivo. E a gente estava em cima de um banheiro de uma das casas. E aí a gente não sabia o que fazer. Quando eles vieram pra tocar na gente, o Bílio primeiro se jogou, de lá de cima mesmo. E eu fui tentando descer aos poucos, sabe? Porque a gente ficou assustado. A gente não sabia, a gente não tinha ainda essa experiência. Éramos crianças. E os meninos eram um pouco maiores, alguns já estavam ali na fase da adolescência. Meninos esses que depois que eu transicionei, detalhavam comigo e que xoxavam a gente todos os dias, viu? Eles humilhavam a gente, xingavam a gente todos os dias. Mas, às vezes, quando a gente ia brincar de esconde-esconde, eles queriam graça. Piquei aqui minha banana. Eu vou colocar, já era pra eu posto o açúcar, mas vou colocar agora 1,5 de açúcar ali. Não, 1,5 de açúcar é pra massa. 1 xícara de açúcar pro caramelo. Vocês sabem que eu me confundo, que eu esqueço coisas e que eu não tenho costume de ficar olhando, né? Mas essa daqui tá indo pro caminho certo. 1 xicrinha de açúcar. Eu vou baixar aqui um pouco. Eu tô fazendo uma carninha assada. Meu companheiro de apartamento vai comer polvo hoje. E eu não gosto muito de polvo, porque eu não gosto da textura e tem que mastigar bastante e tal. Parece uma borrachinha que você tá comendo e as ventosas também me dão agonia. Mas é gostoso, só que eu não quero. E aí eu tô fazendo uma carninha assada aqui, que eu já tinha descongelado ela ontem. Ela já tava marinada e tô fazendo ela junto com berinjela e pimentão. Vamos voltar pro assunto.
Aí tal, lembro dessa vez que a gente brincou de esconde-esconde e tal. E a gente confessava vários segredos. E tivemos amizade durante anos. Quando eu passei a andar com a Dica, que aí eu fui assumindo muitíssimo mais a minha sexualidade e iniciando a minha transição, que foi ali com os 13, nós nos distanciamos. Porque ele começou... A família pressionou ele, não gostava, não queria de que ele se convertesse na mesma coisa que eu. E aí começaram a praticamente fazer pressão para que ele andasse com meninos cis, né, normativos. E aí eu fui vendo essa transformação dele, ele deixando de ter o jeitinho dele. Nossa, no tempo da lacraia, como xoxavam eu e ele. E eram muito despectivos com ele, chamavam ele de uma maneira pejorativa, sabe? Hoje em dia a gente pode usar isso como empoderamento, se ele mesmo soltasse isso da boca dele. E eu sei que ele teve que mudar completamente o estilo dele. Até mesmo porque um dos tios dele, que estava na prisão, que era um tio, um tarado, ficava no portão da casa batendo bolo pra todo mundo ver, mexia com as meninas, parava as meninas na rua, mostrando as partes. E nenhum homem, ninguém daqueles que diziam que não podia ter, não podia ter travesti ali na comunidade, nenhum deles faziam nada e não fizeram nada com ele até o fim da vida dele. Ele saiu da cadeia já podre, porque ele tinha diabetes, já com parte do pé necrosado, parte do pé ele já tava perdendo. E assim ele foi. O problema é que durou anos e durante anos ele continuou sendo o lixo de pessoa que ele era e ninguém fez nada. Ninguém da família, ninguém fez nada. Todo mundo vinha atrás das travestis. Todo mundo vinha querer hostilizar as travestis, bater nas travestis, fazer o que for. Mas um abusador, um tarado sem vergonha, ninguém fez nada. Deixou ele apodrecer. A vida se encarregou. Porque justiça ali não teve. E digo isso com toda clareza, porque foram muitos anos. E pessoas da minha família se viram afetadas, eu me vi afetada, eu sofri ameaças, enfim. Por conta desse tio, ele teve que mudar. E aí ele passou a andar com os meninos da rua mais marginados. E ele começou a vender coisa. E aí eu saí da rua. Eu passava ali pra ir trabalhar e tal. E aí ele me xoxava, me xingava e enfim, retaliava. E eu ficava muito triste. Às vezes eu discutia, às vezes eu não discutia. E aí eu saí de lá do bairro, ele continuou, de repente ele sumiu. Não sei se ele foi preso, não sei se ele se mudou para outro lugar, não sei o que aconteceu. Ele sumiu e aí eu vim pra cá, pra Europa. Nisso que eu vim pra Europa, quando eu voltei da Europa, quando eu voltei daqui da Espanha lá em 2012, eu fui visitar o centrinho lá do bairro num dia à noite, pra ir nos forrós, no Colonial Danças, no Copo Sujo e todos os babados ali, na padaria 24 horas. E resulta que eu encontrei ele, descalço, afeminado outra vez, porém descalço, sujo, com roupa rasgada, morador de rua. E aí eu lembro que ele me viu, aí ele já veio rindo. Ele veio rindo, aí eu falei, oi Liro, tá tudo bem com você? E aí ele começou a rir, e apontava pra minha cara como se eu fosse uma palhaça. E eu fiquei sem entender. E ele tirando sarro de mim, ele numa situação muito pior do que eu, e tirando sarro da minha cara. Como eu não sabia o que tinha se passado com ele, eu peguei e falei, Liro, olha seu estado. Meu amigo, olha seu estado. A gente andava junto, a gente brincava junto, a gente tinha respeito um pelo outro. A gente começou a falar sobre as nossas descobertas, nossos segredos, nossas vontades, nosso futuro juntos. A gente compartilhou isso durante muitos anos. E agora você tá rindo da minha cara? E olha a sua situação, acho que você não tá em situação de rir de mim. Porque eu sou trans e porque você não se tornou trans? Porque você permanece aí na, não sei se é heterossexualidade, se é generalidade, dessa maneira em que você está? E ele não me respondeu e continuou rindo. Aí veio minha melhor amiga e falou, o que foi, sabe? O que tá pegando? A Cris polêmica. O que tá pegando? Eu falei, o Biro, olha aqui o Biro. Rindo da minha cara, ele não fala comigo, mas tá rindo da minha cara, tirando sarro de mim. E olha o estado que ele tá. Enquanto eu saí daqui, ele não tava desse jeito, ele tava junto com os meninos do bairro marginal, vendendo coisa, nas lojinhas.
tal. E ela falou, que muita coisa aconteceu, e agora ele mora na rua e tal, não tem mais destino, e tá desado tá colorê. E aí foi onde eu entendi. E aí eu até me senti mal do baile que eu tava dando, sabe? De falar, olha seu estado, o que aconteceu com você? Você acha que tá numa posição ainda de rir de mim? E aí eu fiquei triste, aí eu fui lá no bar, eu lembro que eu comprei alguma coisa pra ele comer. Aí ele me pediu mais dinheiro, eu dei umas moedas pra ele. E fiquei com isso na cabeça. Só que aí ele ficava andando, a deputada Emílio Carlos inteira, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E toda vez que eu encontrava com ele, ele fazia questão de chegar perto de mim, sentar perto de mim, ficar rindo da minha cara, apontando pra minha cara, me xoxando. Às vezes ele falava coisas, às vezes não, coisas transfóbicas, e às vezes não, às vezes eu respondia, porque às vezes eu não aguentava, e às vezes não. Mas nunca parte pra cima nem nada, porque me dava mais pena, e me dá até hoje muita pena, de ver ele remexendo lixo, revirando lixo. E ele tem familiares. E as pessoas tentam ajudar, mas eu não sei o que fizeram com esse menino. Eu não sei o que ele passou na vida. Eu não faço ideia. Eu sei que quebraram ele, destruíram ele. E até quando eu saí... e ele voltou com o jeitinho dele afeminado e tudo. Depois que aconteceu isso, que quebraram ele. Eu não sei, talvez ele estudava na LBV porque ele já fosse especial, sabe? Mas conseguiram deixar ele num estado de loucura, de abandono. Eu sou amiga fui amiga durante muitos anos e ainda me considero amiga da irmã dele. A irmã dele tenta fazer de tudo por ele. Tias tentam fazer de tudo por ele, primas. Mas infelizmente eu não sei. Eu não sei o que ele passou, que ele perdeu a identidade dele por completo. A bagunça que fizeram com ele, que fizeram ele deixar de ser quem ele era, se portar de uma outra maneira, criar um personagem, e mesmo assim andando junto com os meninos que mais arrasavam com a cara dele, que mais exploravam ele, que tiravam ele como sabe, como inferior. Mas eu imagino que tudo isso tenha feito ele entrar em colapso. E aí ele me xoxava assim. Sempre me xoxava. Sempre me xoxava. Eu ia às vezes em festas de alguns parentes dele, a gente se encontrava às vezes. Ele continuava desse jeito, só que eu já não dava mais importância. Nos últimos anos em que eu passei lá. Mas era um menino tão brilhante, tinha uma voz muito bonita, porque ele cantava no coral, na DLBB. E dentre os sonhos dele, ele tinha vontade de cantar, assim. Eu me lembro disso. Um menino que tinha tantas coisas pela frente, sabe, diante, um futuro brilhante, um menino lindo. Lindo, os dentes lindos, a feição dele muito bonita. Enquanto a dona Benedita era viva, ela cuidava dele muito bem. Muito, muito bem. Ela passou a me tratar bem também com o passar dos anos. É muito triste que a não aceitação, no caso da homossexualidade ou da transexualidade, de que seja tão mal vista, que as pessoas prefiram, né, como meus pais disseram pra mim logo quando eu assumi quem eu era, a minha identidade. Eles também chegaram a falar pra mim que era mais fácil aceitar um filho traficante, um filho drogado, um filho abusador, né? Um filho ladrão, um filho que tira a vida das outras pessoas, mas não um filho... Até um filho gay até eles aceitavam se fosse camuflar, se fosse heteronormativo, ou principalmente se disfarçar, se casasse com uma outra mulher e tivesse uma vida particular por aí, tipo, investigando coisas de calcinha. E tudo isso era mais aceitável do que a minha transexualidade. Eu suponho que na família dele, por ter alguém
que fez parte de um movimento um tanto que oculto, também aceitaram ele nessa outra posição, que acabou fazendo muito mais mal a ele do que se ele vivesse plenamente quem ele era, a sexualidade dele. Não aceitaram ele, moldaram ele pro pior. E ao moldar ele pro pior, ele se perdeu e nunca mais se encontrou. E vive nas ruas. Às vezes tem a caridade de pessoas que ajudam ele, às vezes não. Já fiz o caramelo aqui, eu espero que eu não tenha queimado. Às vezes não ajudam, às vezes botam ele pra correr, porque eu cansei de ver, porque ele sempre tá ali na deputada Emílio Carlos. Ninguém se importa muito, sabe? Quem se importa mais são os familiares mais próximos. A irmã dele se preocupa muitíssimo. A irmã dele sofre com isso. Só que ela tem também a vida dela, né? Tem as filhas dela. O restante da família também tem cada uma das suas vidas. E os responsáveis por isso já não estão mais aqui. E tampouco se responsabilizam. Nunca se responsabilizaram. Seguramente responsabilizam qualquer outra coisa. Até mesmo a mim, por ser transexual e ter passado pela vida dele, talvez, né? Não é uma certeza. Mas e se? E se ele tivesse vivido plenamente a vida dele? E se ele não fosse um homem gay e sim uma mulher transexual? Sabe? Eu tenho essa impressão. Talvez ele me apontava e ria, que na verdade era aquilo que ele queria ser e ele ria de não sei, pode ter sido... Não, era pejorativo. Mas no fundo, vai saber. Vai saber. Eu sei que conseguiram destruir o menino. O menino ia nascer do mundo. Lamentável. Bom, gente, tô falando muito aqui, bora lá. Já coloquei meu caramelinho aqui com as bananinhas. Tenho que mostrar pra vocês. Tá aqui paradinho. Agora tem que bater as claras em neve e separar. Vamos dar farinha, que eu vou precisar de um outro bowl. Ai, vou passar pelo fio. Bebê, tô pegando, meu amor. E aí eu lembro muito dele, eu lembro das vezes, das conversas que a gente tinha, dos desejos, dos planos que ele fazia. De toda a vivência que a gente teve. Mas assim são as pessoas, né? Elas escolhem pra onde elas querem ir. Às vezes não por conta própria. Às vezes elas são induzidas. E talvez o medo fale muito mais alto, como nesse caso. Vou fazer as clarinhas de neve. E ele é um menino muito doce, viu, gente? E continua sendo, porque mesmo enquanto ele nesse estado, ele ri, mas ele não é agressivo, ele não bate, ele não rouba. Ele não faz. Ele não xinga. Ai, meu Deus. Ai, o que eu tô fazendo? Aí caiu, estourou a gema, que infelizmente já caiu ali dentro. Mas vamos fazer a neve, mesmo com esse pinguinho de gema. Ai. Bora lá, bater essa farinha de neve. E vocês, gente, vocês já tiveram amigos assim, que vocês cresceram juntos, de repente a pessoa se tornou uma outra, completamente desconhecida, e passou até a se tratar mal, por indução, né, pelo ambiente em que ele estava, a pessoa que caminhava, os meninos eram muito transfóbicos dali. Eu sempre falei que a comunidade era muito hostil, e quantas vezes eu tive que parar no meio deles e começar a discutir. E aí eu virava pra ele e falava, você já foi meu amigo, e olha o que você tá fazendo, seguindo o ritmo deles, me humilhando enquanto eu faço daí trabalhar. Eu trabalhava lá no academia de ainda, me humilhando enquanto eu saio pra trabalhar, e vocês estão aqui sentados, esperando só nós chegar pra vocês venderem do lado de vocês. Você acha bonito isso? E aí eu não reclamava nem pra família, nem nada. Eu achava completamente desnecessário, sabe? Eu já tava vendo o destino. Eu dizia pra ele, olha bem o caminho que você tá trilhando. O destino não te reserva boas coisas nesse caminho. E ele xingava e tal, porque eles têm bullying que ele tava andando com os meninos, ele ainda tinha consciência. Ele xingava, vai,
vários. Mas tenho certeza que muitos desses meninos aí, eu também fazia eles. Então tenho certeza que ele também era usado por esses meninos de maneira sexual. Esses meninos gostavam. Eles só usavam o poder que eles tinham porque eles estavam ali dentro da lojinha. E pra tentar camuflar, pra que os outros não soubessem de que eles desfrutavam dos nossos corpos. Tá? E vocês que estão aí embaixo, meu amor, estão vendo isso que vocês sabem que são vocês sabem realmente a minha. Porque quantos de vocês já mandei? Pra quantos de vocês eu mandei? Eu mandei depois da puta. Pra você, vai, pra você. O que eu achava interessante pra ter uma carta na manga. O que eu achava interessante pra ter uma carta na manga. Mas a maioria dos que eu peguei foram ali, justamente nesse período. Pra que eu tivesse nas mãos. Hoje estão aí de famílias exemplares. Alguns estão na Congregação Cristã do Brasil. Como boas pessoas que são. E eu me lembro de cada um de vocês, viu? Um beijo pra cada um de vocês. Eu lembro muito amor. Falta um pouquinho mais. Um galinho neve. Eu tenho que ver como é que tá minha carne. Deixa eu mudar o calote, né? Mas vou deixar ela aí até eu terminar de fazer o bolo. E tiro a carne quando eu terminar aqui de fazer todo o bafão. Olha, gente, minha clarinha. Neve. Um pouquinho mais. Aí. A gente montava, tipo, umas barraquinhas, fingia que era a nossa casa e tal. Era muito legal, era muito legal. Era muito legal. A gente montava coisas através a gente criava coisas através de reciclagem, sabe? A gente achava muita coisa jogada e aí a gente criava coisas. Às vezes a gente fazia pecinha de teatro. Era muito legal. A margarina eu acho que eu vou ter que dar uma derretidinha nela. Vou colocar aqui mesmo. A margarina são 3 colheres da Bonita. Vocês não estão vendo, o cachorrinho tá aqui, ó. Né? Curiosão. Eu vou ver rico. Ai, sì, luego temos que comer, porque não tem nada vencido. Ele veio aqui pra cobrar a comida dele, porque já passou da hora. Tô aqui fazendo a receita. E não me lembrei. O pai dele saiu, vai buscar o polvo. Aqui, como é São Froilán, como é a festa, né, na cidade, ou a comida, geralmente desse período de festa, é pulpo à la feira, que é polvo à feira. Coloquei as 3 colherinhas para derreter. Vou colocar ali no açúcar, que é 1,5 xícara de açúcar. Não esqueçam, 1 xícara para a calda e 1,5 xícara para o bolo. Junto com as 3 gemas e as 3 colheres de manteiga que eu prefiro derreter. Já que eu não vou usar batedor, né? Batedora. Ai, explodiu. Agora eu pego esse e vou misturando. Ai, gente, ontem tinha um concerto aqui, tinha um show, né? Das Tanchugueiras. Elas faziam uma música celta, uma música folclórica e tal. Elas se apresentaram no ano em que se apresentou a Chanel. Elas estavam entre as selecionadas para a Espanha no Eurovision, no Festival de Benidorm, que são as eliminatórias, né, para classificação. E as Tanchugueiras ficaram em 2º ou 3º lugar. Como a música é cantada em gallego, a comissão do Eurovision não achou interessante escolher, apesar da música ser muito boa, do som ser contagiante, mas muita gente não iria entender porque é uma língua daqui, da região de Galícia, né? Se assemelha muito ao português, porém é uma língua à parte. E aí a Chanel acabou ganhando e ficou até em 2º lugar, em um ótimo lugar, viu? Em 2º lugar, em um ótimo lugar.
Chanel linda, maravilhosa. Ela tava muito mais sertaneja nesse tempo. E a música seria uma música assim, que eu cantaria tranquilamente. E aí eu queria ir lá pra ver elas. E mostrar um pouquinho pra vocês. Mas tava chovendo e frio. E eu não tava com muita vontade de pegar essa chuva. Pra não ficar do dó. Tá, misturei aqui. Agora tem que colocar a farinha, o leite, o sal e o fermento. Farinha, leite, o sal e o fermento. Eu vou dar uma peneirada na farinha, sempre. Eu já tentei fazer isso, mas eu não fiz. De farinha, então são 2 xícaras de farinha. Gente, eu não sei o que o cachorro fez, desde ontem. Ele tá que lambe as 2 patas traseiras. Ontem era só uma. Hoje são as 2. Ele não para de lamber como se tivesse um bicho, como se tivesse um poste, não tem nada. Eu já olhei, já revisei, o ele já olhou, já revisou, e ele não para. Não sei que raio que é. Lambe, 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 não tem nada. Não tem nada. A gente passou até produto, tentou tampar, não tem jeito. E aí esses 2 últimos dedos aqui, mas não tem nada ali, não vi corte, não vi nada. Absolutamente nada. E como ele é bruto, ele levanta de qualquer jeito, ele bate nas coisas, dá com a cara no poste quando a gente tá andando na rua. Ele é muito, muito desligado. Completamente. Cachorro grande, né? Tá lá na minha pata. Eu não sei o que é, gente. Eu tô fazendo sujeirinho. Já tô de cara limpa, não fiz make, não fiz nada. Preguiça. Vou fermentar agora, só depois. A pitadinha de sal. Bem pitadinha mesmo, não faz nada. Vou colocar as gotinhas da minha baunilha. Coloquei 6 gotinhas. Ai, já viu depois. E leite por último. E eu não tô louco pensar mesmo depois de muitos anos sem eu ter contato com esse meu amigo. De contato que eu digo assim, de amizade, de proximidade, sabe? Eu ainda sonho com ele, ainda me preocupo, ainda me pego pensando em que situação ele está hoje em dia. Enquanto o pessoal que andava com ele nesse tempo, que acabou com a vida desse menino, tá tudo por aí. Como se nunca tivessem feito nada. Uma pena. Depois dessa xícara de leite, de tudo bem misturado, a gente vai colocar a clara em neve e o fermento. A gente vai tudo bem homogêneo. O cheirinho de baunilha já tá vindo aqui. Não tinha mais. Ai, mas dá meu braço. Ok. Gente, é uma xicrazinha de... Uma colher... Cadê? Uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Aqui nesse saquinho eu tinha um pouquinho. O resto vai ser aqui. Eu acho que é a quantidade certa. No olhômetro. É isso mesmo. Porque como a clara em neve e o fermento não precisam ser batidos com força, com rapidez, então misturo os dois juntos. Vou mais uma batidinha aqui na minha clara em neve.
E é por essas e outras, gente, que a gente tem que sempre se atentar no que a gente quer pra gente. E não de agradar o próximo. Porque às vezes pra você agradar o próximo, talvez queiram de você coisas que vão te quebrar pro resto da sua vida. E vão te fazer perder completamente a sua identidade. Quase uma lavagem cerebral. E no caso dele, me parece que não tem reversão. Porque ele ficou completamente irreconhecível e nada do que ele fala hoje em dia tem nexo quando ele fala, porque na maioria das vezes ele sorri ou fica sério. Enfim, não sei como é que ele tá hoje. Meu país, desde 2018, eu tô pra esses lados, não faço ideia de como ele se encontra. Mas essa é a história que levou ele até essa situação atual. Por preconceito, né? Não queriam que ele se tornasse algo como eu, ele se tornou contra mim, algo contrário ao que eu sou, mas sendo o que as outras pessoas diziam ser aceitável para elas. E nunca mais se encontrou. Nunca mais se encontrou, não tem uma vida digna, não tem uma vida comum. Acabaram com a vida dele, simplesmente. Ao menos até o último momento em que ele estava lá. Acabaram com a vida dele. Bom, meu caramelinho já tá aqui, um pouco mais frio. Eu vou colocar minha misturinha. Eu vou tirar a minha carne do frango, a minha carne do forno. Olha, como assim, né? Vamos ver, no fim, como é que vai ser. E, gente, eu também não sei se vai dar certo na hora de desenformar. Eu acho que eu nem vou desenformar. Porque é uma forma de silicone e eu não sei se precisa tampar ela. Na verdade, eu devia ter perguntado no Google antes. Ou, enfim, pra alguém. Mas eu não fiz isso. E seja o que a deusa queira. Qualquer coisa não desenforma, a gente vai pegando da forma mesmo. As fatias. Tá tudo certo. Com fé na deusa. E na musa. Vocês tiveram amigos na infância que se tornaram pessoas completamente diferentes? Pessoas, às vezes, até irreconhecíveis. Ou que tenham perdido a sanidade. Enfim. Enfim, que vocês não reconheçam mais. Porque essa pessoa não tem mais condições de trocar uma ideia, de bater um papo. De conversar sobre qualquer coisa. Qualquer assunto. Porque com ele já não dá mais. Não tem assunto pra conversar. A risada dele é uma risada chirona. Talvez seja o costume, né? Ele passou a se acostumar mais a tirar sarro da minha cara do que do período em que a gente se respeitava, andava junto. E se entendia que existia identificação. E que mesmo depois de ele ter se livrado dessas companhias e ele ter assumido uma postura completamente afeminada, ele ainda me vê como inferior, como algo a ser algo a ser ridicularizado. Porque era assim que eu me sentia cada vez que eu encontrava com ele me apontava na minha cara e da minha cara e gargalhava. Ele me vê como algo a ser ridicularizado. E eu não conseguia ter essa mesma visão a respeito dele. Porque no fundo, eu tenho pena. Eu tenho dó de tudo que ele tenha passado, de tudo que ele ainda tá passando. Eu tenho muita dó. Mas me dá a sensação de que foi um caminho sem volta. A sensação que eu tenho é de que foi um caminho completamente sem volta. Que a sanidade dele já não existe mais. Por quê? Por conta de uma sociedade homofóbica, uma sociedade transfóbica, uma sociedade que diz na nossa cara de que é mais aceitável você ser um criminoso do que você ter uma sexualidade fora dos padrões estabelecidos por pessoas cisgênero e padrões antiquados. Padrões esses que... Isso sim é ideologia de gênero. Isso é ideologia de gênero. Querer colocar as outras pessoas para serem o que eles pensam que é bom para eles. O que eles consideram normal. A gente já nasce numa sociedade em que obrigam a gente a viver o sexo designado a nascer. E qualquer desvio disso, as pessoas tentam te fazer a manipulação, uma reeducação, tentam te obrigar a ter essa sexualidade. E não importa o preço. Não importa o preço. Eles preferem te deixar louco, louca, louque, do que te ver sendo feliz. Fora dos padrões estabelecidos pela hetero, cis, normatividade. Sabia? Eu vou tirar a minha caminha. Assim como meu bebê, eu também tô com fome. E as verdurinhas já devem ter queimado. Eu tenho uma pilha de louça pra lavar. Mas que bom que aqui na Europa a gente tem água quente na nossa torneirinha.
Assim, não lavo o rosto. Eu tenho aqui uma lavadora. Faz 6 anos que eu moro aqui, eu nunca liguei, viu? Isso aqui é uma lavadora. Lava louças. Mas, eu não sei usar, eu não compro o sabão dela. E eu prefiro os métodos tradicionais. Porque eu sou uma mulher para algumas coisas muito tradicionalista. Bom, já coloquei no nosso forno, agora são... Ai, 18. São 2h18 da tarde, eu tenho que levar no forno de 180 por 30 minutos. Então 18, 28, 38, 48. Quando for 2h48. Eu mostro pra vocês como é que ficou minha caminha. Eu vou mostrar pra vocês minha caminha. Essa é minha caminha. Ai meu Deus, eu lembrei agora. Vai congelar meus leguminhos pra fazer minha saladinha de maionese. E aí o que a gente tem? Carne assada com berinjela e uma saladinha de maionese. Gente, acabei de tirar meu bolinho do forno. Ele tá com uma carinha bonita. E eu não sei na hora que eu desenformar. Tá me dando vontade de desenformar, eu vou esperar ele esfriar. E depois eu desenformo e a gente come. Gente, eu voltei aqui com meu turbantezinho pós-banho. Lavei meus cabelinhos. E, enfim, hoje eu tô muito água e sabão. Toda bebidinha. E eu vou desenformar o bolinho. Ele já tá pronto. Esse é o nosso bolo. Tá com uma cara bem maravilhosa. Eu acho que tem que passar uma faquinha nos arredores dele por conta do caramelo. É isso. Vamos ver, vamos ver. O caramelo ficou bem pegajoso. O cheirinho da banana já subindo. Tá bem soltinho. Então vamos lá, a prova da verdade. E 1, e 2, e 3. Eu acho que desceu. Na hora da verdade. Depois eu vou usar a mesma forma como tampa. Ai, que gracinha! Que gracinha! Ficou bem moreno. Bem moreninho, lindo, de mamãe. Coisa linda. Arraso, né, meu amor? Arraso. E... Ah, mas a gente tem que ver o sabor. Olha o ninho dele, como é que tá. Ai, tá bem lindo. Parece que tá bem fofinho, hein? E úmido como eu. Vai cair, vai cair. Não caiu, meu amor. Vou deixar mais um pedacinho. Quero 2 pedaços de prova. Ai, caiu. Eu tava lembrando da música que o Biro cantava pra mim, né? De onde ele tirou o apelido Asseios. Que era... É uma música bastante antiga, eu esqueci o nome do cantor. E ele cantava I love you, I need you, oh girl, no, I believe in you. E aí ele cantava I love you, I say yous, oh girl, no, I believe in you. Na, na, na. E aí continuava. Eu lembro que a gente ficava fazendo paródias de músicas do... Como era o nome daquela banda que cantava? Take on me, take on me. Enfim, a gente ficava fazendo paródias dessas músicas que a gente escutava bastante. Passava na rádio enquanto a gente estava limpando a casa e estavam ali meus familiares que eram mais velhos. E nada, foram bons tempos de infância, a gente brincou bastante, teve muita amizade, que infelizmente foi totalmente destruída por conta do preconceito, por conta das escolhas de cada um de nós. E eu me arrependo da minha, e eu já não sei, né? Vamos provar? Eu ainda não tinha feito assim, eu tinha feito com banana na massa. E sem caramelo. Mas está divino. Bem úmido como eu. Com muito gostinho de banana. E também do caramelo que eu não queimei.
E eu também tava pensando muito se não aconteceu alguma coisa enquanto ele morava debaixo do mesmo teto que esse tio, que era um tarado, um pervertido. E o nome dele era Baltazar, do infeliz, que já morreu. Ele foi perdendo todas as partes do corpo, ele tava cheio de bichos já no corpo, desses vermezinhos brancos que vão comendo a carne. Ele tava podre em vida. E mesmo assim ele não deixava de continuar sendo um bicho de pessoa. E acredito até de que houve alguma briga entre eles e por isso ele teve que sair de casa. Eu lembro de algo assim. Algo curioso que eu comentei com vocês assim por cima, que nenhum dos bambambãs de lá da comunidade faziam nada referente a esse violador, esse Jack. Porque ele era envolvido também, sabe? E ninguém fazia nada contra ele. Mas já contra a gente eles faziam, queriam ditar que tipos de roupa a gente podia usar. A gente teve que tretar frente a frente, pra enfrentar os bambambãs ali na comunidade, pra gente poder usar a mini saia, sabe? Bater de frente e falar, por que não? Se aqui não tem código de vestimenta de conduta pra ninguém da comunidade, porque a gente tem que se adequar. E aí, por conta da nossa coragem e tal, eles acabaram não deixando de encrespar com a gente. Tinha algumas ameaças, uma ou outra ameaçava a gente, dizia que ia acabar com a gente e tal. Mas no fim das contas, a vida deles era tão louca, eram umas vidas tão loucas, que eles acabavam indo antes da gente, sabe? Acabaram indo antes da gente. E se não acabaram indo antes da gente, eles acabaram na prisão. E a gente se manteve firme e fortes. E é muito louco pensar nisso, né? De aceitação. Porque na minha família também é a mesma coisa. Não me aceitavam de mini saia. Queriam ditar que roupas eu podia utilizar. Coisa que não existe esse código de vestimenta para nenhuma outra pessoa da família. Era no meu caso, porque eu sou uma pessoa trans. E se eu quero ser uma pessoa trans aceita e conviver com a família, eu preciso ter normas. O restante não precisa. O restante precisa ser eles para que tenham suas identidades, para que tenham suas individualidades e suas particularidades, né? O que as tornam a identidade delas. E no meu caso, não. Eles queriam intervir na minha identidade. Tanto na rua, quanto dentro de casa, quanto no âmbito familiar. Enquanto a gente vê outras pessoas aí que são criminosas e tal, e que são acolhidas abertamente. Pessoas que cometem crimes ou pessoas que fazem mal aos outros, né? Eu, no meu caso, por eu ser trans, eu não estou fazendo mal nem bem a mim. Eu estou sendo eu. Isso não reflete na vida de ninguém. E pra mim não, pra mim me faz um bem danado, porque se eu não fosse desse jeito eu seria completamente infeliz, eu já teria acabado com tudo isso, porque eu tentei inúmeras vezes, inicialmente porque eu não podia ser, e depois de ter sido por conta das circunstâncias em que eu vivia, porque às vezes é cansativo, eu confesso, faz já algum tempo que eu não tenho ideias, pensamentos assim, mas as insatisfações, as portas fechadas, a falta de inclusão na sociedade me levaram a muitas vezes pensar em terminar com todo esse sofrimento, porque eu não via uma possibilidade de saída. Aí a gente vê essas pessoas podres, né, esses criminosos, e eles não têm nenhum pingo de arrependimento, vivem tranquilamente, cometendo suas atrocidades à plena luz do dia, numa rua pequena, sem saída. E ele consegue permanecer assim até que a vida se encarregou de levar ele. Enquanto ele estava definhando em vida, sendo comido por velhas. É muito louco pensar isso, né? A gente precisa ter um código de conduta porque somos trans. Mas as outras pessoas não precisam, até mesmo aquelas que são criminosas. Muito louco. E aí foi onde ele se entregou de vez a ficar lá com a galera da lojinha e tal. Era muito barra esse período, em que eu não reconhecia ele, de que ele tinha se tornado uma pessoa completamente diferente do que ele sempre foi. Do que ele sempre foi. E, enfim, o sonho do oprimido é tornar-se opressor, e foi o que ele fez. Ele deixou de ser oprimido como eu e passou a ser opressor. E se perdeu nisso. Eu tenho muita pena do que aconteceu com ele. Preferia mil vezes que a gente permanecesse na amizade, que ele fosse uma pessoa livre, mas que conseguisse. Porque as outras pessoas da família dele têm uma vida comum. A irmãzinha dele, a outra irmã mais velha, as tias, as primas, os primos. Enfim. No caso dele, foi muito triste o que aconteceu. E, bom, gente, acho que vou terminando o vídeo por aqui. Referente a esse meu amigo de infância. Eu vou comer esse segundo pedaço. Mas vocês
Aguardem o próximo vídeo, porque eu voltarei. Temos vídeo na terça, vídeo na quinta. Todos os dias sai pelo menos um short. E a gente vai se ver de novo. Ok? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para receber todas as notificações do canal. Torne-se membro, se você ainda não for. Um beijo a todos os meus Sabriners. Já somos mais de 20 Sabriners. E eu vou ficando por aqui. Eu continuo sendo Sabrina Alves, aqui em Marte ou em Alpha Centauri. E nos vemos na próxima. Beijinho, bom domingo pra vocês. Tchau. Sabrina. Silicone, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.